Vamos falar hoje da corrupção e da tragédia que é a justiça brasileira. Sejam bem-vindos a mais uma Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Veio isto a propósito de que recentemente foi feita uma sondagem em que se determinou que apenas 20% da população brasileira acredita na justiça. A pouca crença na justiça é uma generalidade a nível mundial. Mas se há país que não creia na justiça, esse país é o Brasil. Eu dou um exemplo. Em Portugal, a crença na justiça está presente em 40% da população, enquanto que no Brasil apenas 20% da população acredita na justiça. E tem razão para isso. Percebemos que, no fundo, esses 20% correspondem ao número de magistrados que não são corruptos no Brasil. O resto, 80%, seguramente que são corruptos ou altamente corruptos no Brasil. Vamos justificar porquê. E justificamos desde logo com umas palavras do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Fux, ainda recentemente. Face aos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, ele disse que o impeachment não podia ser levado a cabo, não podia ser discutido no Supremo Tribunal Federal, porque isso iria causar grande complicação no Brasil, grande turbulência no Brasil. E mais, que o impeachment só poderia ser discutido desde que houvesse grande movimentação nas ruas. Sem movimentação nas ruas, não poderia haver impeachment. Isto é, o que o Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil disse é nem mais nem menos do que isto. O impeachment não é uma questão de direito, é uma questão de política, de oportunidade política. Mas isso não surpreende, porque, afinal de contas, aqueles que deviam chamar-se juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro não se chamam juízes, chamam-se ministros. A palavra ministros significa aquele que faz algo por conta de outrem. E realmente eles são nomeados pelo poder político. Portanto, aquilo que eles fazem, na sua maioria esmagadora, é fazer algo por conta do poder político que os nomeou. O caso de Luís Fux é paradigmático, mas também o caso de Eduardo Barroso. Eduardo Barroso é um indivíduo profundamente ligado a Bolsonaro. Foi, eventualmente, um paladino contra a corrupção. É curioso que ele foi um paladino contra a corrupção no sentido em que a corrupção devia derrubar Lula da Silva e Dilma. Ele foi um dos grandes paladinos do impeachment de Dilma. Mas já não foi paladino da corrupção em casos como o do Banestado e outros grandes casos de corrupção no Brasil que fizeram o Brasil perder milhões e milhões. Contra esses, a corrupção não existiu, no parecer de Eduardo Barroso. Agora, aquilo que se passou recentemente com a Operação Lava Jato é algo de extremamente grave. Ao ponto de Gilmar Mendes, também ministro, juiz, mas esse aproxima-se juiz. Juiz é aquele que faz justiça.
E os magistrados do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e, de uma maneira geral, os magistrados brasileiros não são aqueles que fazem justiça. São ministros, aqueles que cumprem ordens, que são intermediários, que estão no meio. Ora, a Operação Lava Jato foi classificada por Gilmar Mendes, pelo juiz Gilmar Mendes, como o maior escândalo da justiça brasileira. E ele até citou um artigo do New York Times em que dizia que era o maior escândalo da justiça mundial. Não sei se é o maior escândalo da justiça mundial, mas da justiça brasileira seguramente que é. É a inversão total dos princípios da justiça brasileira. Um juiz que devia ser isento, ele orientou o Ministério Público no sentido que ele próprio queria, da obtenção das provas que ele próprio queria para condenar Lula. Ele não recebeu as provas que livremente e conscientemente e com sentido de justiça lhe foram transmitidas pelo Ministério Público. Ele conduziu o Ministério Público na obtenção de provas. E o Ministério Público, que devia ser isento também, no sentido de obter provas não só contra, mas também até a favor do arguido, esse Ministério Público foi subserviente e organizou as provas conforme as instruções do juiz Moro para condenar Lula. É esta a justiça que temos no Brasil. Isto, em qualquer país do mundo, era crime. E em qualquer país do mundo, neste momento, já haveria um inquérito sobre os procuradores da Lava Jato, particularmente Deltan Dallagnol, e sobre o juiz Moro, para o julgar e condenar como merecem por crimes contra a justiça brasileira. Mas no Brasil nada se passa. Como nada se passou, por exemplo, no que toca ao inquérito sobre Fabrício Queiroz e sobre Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime, um grupo de bandidos que praticava assassínios por encomenda, que comandava gente ligada à droga, que dava proteção, entre aspas, proteção a troco da extorsão de dinheiros, e que com isso construía casas edifícios legal e ilegalmente nas cidades, particularmente no Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega foi assassinado. Mas antes dele ser assassinado, tinham sido interceptadas conversas entre a sua irmã, Tatiana da Nóbrega, e outras pessoas, dizendo que o inquérito sobre o irmão, Adriano da Nóbrega, ia atingir o presidente. Ora, era lógico que, face a uma escuta destas, as escutas continuassem. Mas não continuaram, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, pura e simplesmente, não fez nada para pedir autorização à Procuradoria-Geral da República Brasileira para continuar com as escutas relativamente ao Presidente, porque só a Procuradoria-Geral da República Brasileira podia determinar essas escutas. Por outro lado, Adriano da Nóbrega foi apanhado e assassinado numa casa de um vereador brasileiro, chamado Gilcinho do Dedé. Foram feitas escutas a Gilcinho do Dedé. Mas quando Gilcinho do Dedé se começou a referir ao Presidente, as escutas acabaram. Não houve mais renovação do pedido de escutas. Por outro lado, os filhos de Bolsonaro, particularmente Flávio Bolsonaro, estão acusados de rachadinhas. Rachadinhas que é o emprego de gente, real ou fantasma, e parte do dinheiro que era recebido do Estado para esses empregos era para os próprios senadores, para os próprios parlamentares, e eles utilizavam
As rachadinhas eram utilizadas também na construção de edifícios ilegais nas principais cidades do Brasil. Ora, as escutas relativamente às rachadinhas também, pura e simplesmente, pararam. Nada há relativamente ao grande crime no Brasil. O que há é apenas a condenação de uma mulherzinha que roubou um iogurte no supermercado e que há anos está na prisão por causa desse furto. Outro caso paradigmático é o caso da mulher de Eduardo Cunha, que roubou milhões ao país. Eduardo Cunha está preso, mas a sua mulher que colaborou nesse roubo está apenas com pulseira, alegando-se que ela tem filhos e que, portanto, seria muito mau para os filhos que ela fosse presa. Já não é mau para os filhos dessa desgraçada que foi para a prisão apenas por ter roubado um iogurte. É esta a justiça brasileira. E enquanto o Brasil não mudar o paradigma da sua justiça, enquanto os juízes se chamarem ministros, atuarem por conta de outrem, atuarem por conta dos poderes económicos, dos poderes políticos, atuarem por conta do dinheiro e dos interesses, não haverá justiça no Brasil, não haverá confiança no Brasil. O Brasil copiou em tudo o que de mau existe na Constituição americana, nomeadamente a nomeação de ministros e o chamar de ministros aos juízes do Supremo Tribunal Federal, em vez de lhes chamar juízes aqueles que fazem justiça, aqueles que julgam de acordo com o direito e julgam em nome do povo. Enquanto o Brasil não fizer uma reforma da justiça de modo a punir os juízes criminosos, enquanto o Brasil não puser a justiça ao serviço do povo, o Brasil continuará a ser um país adiado. E com isto despeço-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem, que coloquem gostos e que ouçam este programa até ao fim.